Eu não consigo entender como é que Bolsonaro está preso, General Augusto Heleno está preso, Almirante Garnier está preso, General Paulo Sérgio está preso e Mourancia, o vice-presidente, jamais teve sequer uma visitinha cordial da PF, não teve telefone apreendido, jamais foi interrogado. Como é que um vice-general passa no meio de um plano de golpe desse tamanho e não sabe de absolutamente nada, hein? O noticiário político-policial começa com a informação na Gazeta do Povo de que a descoberta de novos ilícitos cometidos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é apontada como o principal motivo que levou a Polícia Federal a deflagrar a segunda fase da Operação Compliance Zero, na manhã de hoje, contra pessoas ligadas ao empresário. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo estagiário amigo do amigo de meu pai, lá do Sindicato do Crime Organizado, nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Também foram bloqueados 5 bilhões e 700 milhões de reais em bens. Os mandados envolveram, entre os alvos, os empresários e investidores Nelson Tanuri e João Carlos Mansur, esse último ex-CEO da REAG Investimentos, além do cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. Na revista Oeste, a notícia é de que o cunhado de Vorcaro foi preso. Fabiano Zettel já se preparava para deixar o fazendão. Ele estava de jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, da mesma forma que Daniel Vorcaro. A operação mira fundos suspeitos de inflar o patrimônio do banco e investiga ligação com o crime organizado. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que o estagiário amigo do amigo de meu pai, apesar do objetivo declarado de recuperar bens e valores desviados, determinou que todo o material apreendido permaneça lacrado e sob custódia do Sindicato do Crime Organizado. A medida impede a PF de acessar os dados extraídos dos celulares de Vorcaro, do pai dele, Henrique Vorcaro, além de Fabiano Zettel, João Mansur, representantes da gestora REAG e do empresário Nelson Tanuri. No Space Liberdade, a constatação óbvia de que, sem acesso imediato aos celulares, a Polícia Federal perderá as provas no caso Master. Pelo visto, a decisão que coloca em risco as provas da PF revela que, nas entranhas do estagiário amigo do amigo de meu pai, onde o sol não nasce, não passa nem sinal de Wi-Fi. E, pelo visto, a medorreia não atinge apenas Mefistófeles, já que a Gazeta do Povo informa que o satânico psicopata golpista, já no segundo dia depois de assumir o plantão no Sindicato do Crime Organizado, instaurou um inquérito para investigar o vazamento de dados de familiares e de meliantes togados que operam no prédio do antigo STF, na Praça dos Três Poderes. Pelo menos 2 dos 11 meliantes togados teriam sido diretamente atingidos, embora a investigação tenha caráter amplo e inclua os dados relacionados aos 11 integrantes do Sindicato do Crime Organizado. A Receita Federal e o COAF teriam sido oficialmente acionados para esclarecer quem acessou as informações protegidas, já que todos os acessos ficam registrados por meio de logs e de senhas internas. A senadora Damares Alves afirmou que a CPMI do INSS irá avançar sobre o caso Master após o recesso, com o depoimento de Daniel Vorcaro. As duas investigações se encontram na apuração de aposentados e de pensionistas que foram lesados por causa de operações de empréstimos consignados dessa instituição. A Gazeta do Povo informa que desta vez é o corrupto energúmeno que bate ponto na Fazenda, que diz que cai fora ainda este mês e que vai tentar emplacar no lugar dele o atual secretário executivo Dário Durigan. Ainda não se sabe se a besta quadrada pretende participar ou da campanha à reeleição do Petralha
ou vai disputar algum cargo eletivo pelo estado de São Paulo. Segundo os advogados, assim como no caso de Collor, que está em tratamento da doença de Parkinson há cerca de 6 anos, o risco de quedas e a necessidade de cuidados contínuos justificariam a adoção de um regime mais brando. O Banco Central diz haver mais de 10 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras. Os dados consolidados até novembro de 2025 mostram que 49.310.000 pessoas físicas têm direito a receber 7 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto 2 bilhões e 220 milhões de reais faltam ser devolvidos a 4 milhões e 960 mil empresas. A Argentina encerrou 2025 com a menor inflação em 8 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos. De acordo com os dados oficiais, a taxa de inflação anual registrada em 2025 ficou em 31,5%. Os caminhoneiros estão esperando até 24 horas para atravessar a ponte Brasil-Paraguai. As primeiras semanas de funcionamento parcial da ponte da integração que liga as cidades de Foz do Iguaçu, no Fazendão, e Presidente Franco, no Paraguai, têm sido marcadas por dificuldades operacionais, problemas estruturais nos prédios das aduanas e longas esperas enfrentadas por caminhoneiros que utilizam a nova rota para atravessar a fronteira. A medida foi formalizada por uma resolução assinada pelo presidente do órgão, Carmen Miranda, no fim de dezembro de 2025. O INSS retomou o pagamento de bônus aos servidores para reduzir a fila de acesso aos benefícios, que hoje atinge quase 3 milhões de pedidos em todo o Fazendão. A medida faz parte da nova versão do Programa de Gerenciamento de Benefícios, que cria um cadastro nacional unificado para processos como aposentadorias, auxílios-doença e reavaliação do benefício de prestação continuada, pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência e de baixa renda. Um astronauta japonês mostrou a aurora boreal vista da Estação Espacial Internacional. Kimiya Yui mostrou o fenômeno do ponto de vista dele observado de fora da ISS. No Irã, a situação se deteriora a cada minuto que passa. E segundo o Space Liberdade, os Estados Unidos poderão realizar uma intervenção militar no Irã nas próximas 24 horas, citando informações da agência Reuters. O jornalista Jim Ferguson informa que as bases norte-americanas estão sendo esvaziadas silenciosamente. Ele cita relatos que indicam que o pessoal dos Estados Unidos está sendo orientado a deixar a base aérea de Al-Udeid, lá no Catar, o maior centro militar norte-americano no Oriente Médio, ainda hoje à noite. Essa base abriga cerca de 10 mil militares dos Estados Unidos. É a mesma base que o Irã atacou após os ataques anteriores dos Estados Unidos à infraestrutura nuclear iraniana. Nenhum comunicado da embaixada, nenhuma negativa, nenhuma garantia. É assim que essa fase geralmente funciona. Antes de toda grande escalada, o padrão é o mesmo. Retiradas silenciosas, ativos protegidos são movidos e depois o mundo descobre o motivo. O Irã já alertou os países do Golfo que as bases norte-americanas se tornariam alvos caso Teherã seja atingido. Nada aconteceu ainda, mas o tabuleiro de xadrez está sendo rearranjado. Quando centros militares começam a esvaziar, significa que as pessoas que mais sabem estão se preparando para o que pode vir em seguida. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que as forças da República Islâmica foram flagradas atirando pelas costas em manifestantes enquanto eles fugiam. Disparos com munição real contra civis iranianos desarmados que tentavam escapar. Bill e Hillary Clinton se recusaram a testemunhar no Congresso norte-americano sobre o caso Epstein.
Em agosto do ano passado, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos havia intimado o Departamento de Justiça e ex-autoridades dos partidos republicano, do presidente Donald Trump, e democrata, incluindo o casal Clinton, para obter informações sobre o caso de Epstein, que, segundo se informa, teria cometido suicídio na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por um esquema de tráfico sexual. Informação que é objeto de controvérsias até hoje. Na Gazeta Brasil, a informação de que a Venezuela liberou o acesso à plataforma X de Elon Musk depois de mais de um ano de bloqueio, na esteira da queda de Maduro. Os consistórios são assembleias solenes, públicas ou secretas do Papa com o Colégio de Cardeais para discutir assuntos vitais da Igreja Católica, como a criação de novos cardeais, canonizações e governo, tendo raízes no conselho privado de imperadores romanos. Os consistórios se dividem em ordinários para assuntos regulares e extraordinários para questões graves. Segundo o Código de Direito Canônico, os cardeais têm duas grandes funções: escolher um novo Papa quando a sé apostólica está vacante e prestar auxílio ao Romano Pontífice na solicitude cotidiana da Igreja Universal. Em 1957, o governo brasileiro enviava tropas para o Canal de Suez, reforçando o pessoal militar da ONU que ocupava o canal e permanecendo durante 10 anos naquela região. E mais uma coisinha. É sempre bom lembrar o que Eurípides, um dos 3 grandes dramaturgos da tragédia grega clássica, disse certa vez: não dizer o que pensa, esta é a condição de um escravo.